Então, pessoal, vamos começar aqui dando andamento, porque já é praticamente 11 horas. Então, vão ser mais delongas, né? Vou falar aqui um pequeno recorte do que foi dito pelo Cláudio, né, primeiramente, dos contaminantes. Lá no primeiro tópico dele, assim, lá na criação, só um pequeno pedaço que eu vou dar continuidade, então, dos contaminantes químicos, né, em produtos de origem animal. Sendo a gente consumidor, né, ou fazendo parte de um frigorífico, ou, enfim, vendendo em algum entreposto, a gente encontra o produto assim, né, de origem animal, aparentemente, né, sem juízo de valores nenhum, aparentemente seguro, porque os contaminantes químicos, eles têm essa propriedade de ser realmente muito difícil de você detectar, seja olho nu, seja sensorialmente, né? E quando ele chega para você, ele pode já estar contaminado ou não. Então, a palavra-chave desse webinar vai com certeza ser a prevenção, tá? Então, quando a gente define, né, o que é o contaminante, apesar de que o Cláudio já deu uma aula sobre isso, então, o contaminante, ele compreende toda substância que não é intencionalmente ajuntada a um grupo alimentício, mas que, entretanto, nele está presente, né, como um resíduo da produção. Então, quando a gente fala de contaminante em produto animal, a gente fala muito de resíduo de produção, porque diferente de outros processos, a criação de animais, né, é um ser vivo, né, que a gente, de alguma forma, necessita aplicar, seja um antibiótico para o tratamento, né, ou fazer algum outro tipo de intervenção neste animal, que não é do nosso interesse que se mantenha no produto final, que seria a carne, o ovo, o leite, até mesmo o mel. Então, é muito importante a gente ter este tipo de conceito nesse momento. E é claro, né, a consequência de contaminação pelo meio ambiente, porque ele é um animal, como nós somos animais, temos a percepção do ambiente, podemos nos contaminar tanto quanto eles. Então, assim, seja por meio da ração, seja por meio do lençol freático, da onde é retirada a água, né, de bebida dele, de um poço que de repente está contaminado. Então, assim, tem muita possibilidade para a gente conversar. E como eu disse, né, a prevenção, especialmente para contaminantes químicos, é muito relevante, porque a detecção é muito complexa. A gente não vê, diferente dos contaminantes microbiológicos, dos contaminantes físicos, a gente muitas vezes não vê. E a contaminação pode estar lá, pode estar presente. A detecção não é feita nem sequer por microscópio, né? Então a gente teria que fazer testes químicos, testes de laboratório, que não é uma coisa trivial. A eliminação também é bem diferente, assim, ela exige um metabolismo, né, do animal esteja em perfeito estado, ela exige que a gente tenha cuidado com o tempo de carência, né? Também exige isso de espécie para espécie, então é super complexo. E no caso de acumulação, como a gente conhece o tão famoso caso de mercúrios, né, em peixes, que além de ser um material tóxico, ele ainda se acumula no corpo desse peixe, que se acumula no corpo do ser humano, então assim, e está acumulado no meio ambiente. Então, assim, realmente a prevenção é o que há, porque é muito difícil você eliminar uma vez que já está dentro, ou tratar, né, como seria um microbiológico, que você vai lá e cozinha o alimento. Não é possível, muitas vezes não é eliminado por nenhum tipo de processo. Isso quando não é criado em próprio processo, né? Pelo próprio processo. Então, falando sobre um pouco das vias de acesso, coloquei a minha querida vaquinha, que saudades de um curral, mas enfim. As vias de acesso para a entrada de contaminantes são inúmeras, né? Assim como se a gente estivesse lá. Então, nós temos a entrada pelo ar, né? Nós temos pela pele, através de aplicação de pesticidas, não só na lavoura, que o Cláudio nos contou, né?
bem assim, bem mais especificamente do que eu. Então, na pele, seja para aplicação de carrapaticida, de fungicida, esse tipo de coisa, em qualquer tipo de animal, seja ave, seja, de repente, uma criação, uma aquicultura, né? Que você tem que aplicar ali um antifúngico, com algum tipo de praguicida na água, seja em alimentos e água oferecida aos animais, então, muitas vezes, o animal se contamina. Tem aquele caso famoso, né, como o Claudio falou, da dioxina em aves, que elas foram contaminadas pela ração, né? Então, não foi intencional, mas acontece muito. Também acontece muito a dioxina no caso da calagem feita na polpa cítrica das vacas, e dependendo da fonte de calor, também pode, né, ocasionar a formação da dioxina. A contaminação ambiental em si, né, de se o animal estiver passando ali numa região que acabou de ter uma braquiária lá e você quer eliminar outras gramíneas, aí você vai lá e aplica um agrotóxico, o animal pastando por ali está contaminado não só de couro, mas também por se alimentar. E a própria aplicação, né, que as drogas veterinárias, que seria, no caso, muito comum de aplicação de antibiótico, né, de mastite, diretamente nos tetos das vacas. Então, se não for respeitado o período de carência, pode, né, levar a um problema aí. E, além disso, né, a absorção é feita via pulmões, pele, trato gastrointestinal, e influencia muito a toxicidade, todo tipo de coisa, com a natureza da substância, a espécie animal. Então, a espécie, se você levar em consideração aves, suínos, bovinos, intensidade metabólica, a idade e o sexo do animal também. E a eliminação, ela é feita via leite, né, que é um dos produtos que a gente consome, né, via ovos, por exemplo, né, e permanece em rins, fígado, tecido gorduroso, músculo, que também são produtos de consumo humano. Então, é extremamente relevante a gente tomar muito cuidado, porque é exatamente nesses locais que a gente pode encontrar um contaminante. A Secretaria de Defesa Animal do MAPA é quem disciplina, né, o uso de vacinas, medicamentos, antibióticos de uso veterinários e defensivos, né, empregados no uso de parasitose dos animais. De qualquer forma, em todos os casos, né, os resíduos ou alguma droga veterinária que seja aplicada não é para representar dano à saúde dos consumidores, né? Então, é por isso que foi criada o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal, né? O PNCRC, que é controlado pelo MAPA, mas este plano ele é válido para as unidades cefadas. Então, o que é feito é assim, em unidades cefadas é feito os testes, né, laboratoriais por laboratórios oficiais do MAPA, ou credenciados, ou que tenha pelo menos 17.025, para ser feita as análises de contaminantes químicos nestes casos. Mas, mais uma vez, salientando que este controle é feito principalmente para unidades cefadas. Então, o que a gente tem é somente dados de unidades cefadas, ou seja, né, que fazem parte do Serviço de Inspeção Federal, ok? E, portanto, são, em grande parte, né, feitos para exportação. Alguns tipos e classificações, né? Então, são os antimicrobianos, os contaminantes inorgânicos, né? Arsênico, chumbo, mercúrio, os antiparasitários, seja anticoccidiostáticos. Gente, eu não sei se a minha palestra está no nível de todo mundo, mas aí vocês deixam a pergunta, tá bom? Beta-agonistas, né, que são usados como promotores de crescimento, os anabolizantes hormonais, que eu já vou pegar nesse tópico aí que é mais polêmico, os carbamatos peritroides organofosforados, que são os agrotóxicos, amplamente discutidos pelo Cláudio, né? E os organoclorados, incluindo, né, dioxinas. E faltou, assim, eu acho que o Cláudio deu uma boa lembrança da parte de fraude. O leite, todo mundo sabe que é amplamente fraudado, né? Amplamente fraudado, não.
mas que acontece muita fraude em leite, principalmente depois que ele, quando ele já está no entreposto, seja por aplicação de antimicrobiano, e falta de carência, falta de período de carência, seja por aplicação de substâncias que inibem o crescimento bacteriano, seja por diluidores de água. Então, todo esse tipo de coisa. Aqui é uma tabela de um relatório, né, do Plano Nacional de Controle de Resíduos, todos os resíduos que são pesquisados por eles, né? Então, nós temos vários tipos, e se você for perceber, tem bastante coisa. Alguns são os mais populares, né? O clorofenicol, nitrofurano, os antimicrobianos amplamente utilizados e contaminantes inorgânicos também, né? Como é feita, né, essa classificação e por quê? É feita através do tipo e severidade do efeito adverso na saúde humana, associado ao resíduo, por exemplo, se tem uma reação aguda, se é tóxico, se é teratogênico, se não é, se causa resistência microbiana, né? A persistência do resíduo nos tecidos comestíveis e produtos animais, o perfil de consumo, né, dos produtos, a probabilidade de ocorrência do resíduo em concentração e frequência que representem risco aos consumidores. Então, o que é aplicado, se for metabolizado e eliminado, terá algum problema? Não. Então, tem que ser pensado nesse tipo de probabilidade também. E implicações no comércio internacional, que muitas vezes é permitido no Brasil, se eu vou exportar, principalmente se a minha unidade é cifada, e eu tenho interesse de exportar, eu tenho que saber o que o país que eu estou exportando, o país que eu estou vendendo os meus produtos, qual é a legislação deles. Todo mundo conhece, né, os problemas não, mas os requisitos impostos pela União Europeia, principalmente, que são bem mais, vamos dizer assim, protecionistas, ou vamos dizer mais rígidos, né, com relação à sanidade animal, com relação à aplicação de medicamentos, esse tipo de coisa, e com relação à exposição às drogas veterinárias. Então, essa é a classificação, estou explicando a classificação. Então, seria o uso aprovado, a disponibilidade no mercado brasileiro, a frequência de uso no campo, né? Então, os mais frequentes, a evidência suspeita de uso indevido também, incluindo a aplicação em espécies categorias animais diferentes, daquelas que o medicamento ou o produto, né, tinha finalidade, o que é muitíssimo comum, né? A gente tem ali um tamanho, um galão, eu vou lá, aplico em todo mundo, não era para aplicar, enfim. Histórico de resultados de monitoramento, né? E notificação internacional. Então, falando de anabolizantes hormonais, né? O que é? São anabolizantes como promotores de crescimento. Qual que é o uso, né, dele? Provoca o aumento da digestibilidade da proteína bruta, gordura bruta e energia e retenção de nitrogênio na carne, né? Aliás, a retenção de nitrogênio na dieta, que acaba ocasionando em maior carne, né? Pode ser compostos naturais ou endógenos. Então, os principais exemplos são o estradiol, a testosterona, e tem muito risco e, portanto, é proibido o seu uso no Brasil, saliento fortemente. Causam sérios prejuízos ao homem, como prejuízo na integridade do fígado, rins, próstata, testículo, doenças mentais, puberdade precoce, hipertensão. Então, assim, mais uma vez, né, salientando, frango não toma hormônio, não é permitido o uso de hormônio na produção animal. A gente tem trabalhado muito nos requisitos zootécnicos, né, no melhoramento genético, temos trabalhado muito em alimentação, a nutrição animal, como muitos devem saber da área, é uma coisa que está amplamente em voga agora. Então, assim, recursos zootécnicos, um bom manejo, um bom melhoramento genético, uma boa alimentação é o suficiente para você ter uma boa produção, sem precisar do uso de anabolizantes, sendo eles, inclusive,
proibidos pela legislação brasileira. Temos os beta-agonistas, né, que é um aditivo alimentar utilizado na produção de suínos, não é permitido seu uso para bovinos, ok? Promove a melhor conversão alimentar. O que é conversão alimentar? Ele come menos, porém produz mais carne, mais músculos, ok? Tem ganho de peso e diminuição da gordura da carcaça. Então, eles usam principalmente em suínos para diminuir a gordura na carcaça e aumentar o valor agregado do produto. Os principais exemplos, então, a gente tem a ractopamina, clenbuterol. Clenbuterol tem efeitos adversos à saúde, tá? A ractopamina apresenta risco pequeno ou nulo para o consumidor e possui um limite de resíduo, limite máximo, né, de resíduo descrito pelo Códex. No entanto, né, o seu uso é controverso, principalmente na União Europeia, e banido, principalmente para a Rússia, né, que é um grandíssimo importador de produtos brasileiros, né, de suínos. Então, a Rússia proíbe o seu uso de ractopamina e exige que as suas plantas brasileiras vendam com um atestado livre de ractopamina, o que permite que eles façam, né, testes e exijam análises para verificar se não tem ractopamina na matéria, no produto do suíno, ok? Temos os antimicrobianos, né, que são substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos sem comprometer a saúde do indivíduo medicado. O seu uso em veterinária, né, é terapêutico, de preferência. Aliás, muita preferência, tá? No uso de aditivos, ele diminui o desafio de micro-organismos e concorrência de nutrientes. Eu coloquei ali uma queridíssima penosa, né, porque é usado muito anticoxidiostáticos para diminuir a competição no intestino, né, da galinha, no trato gastrointestinal da galinha, de nutrientes. Então, para de sobrar para os coxídeos e sobra mais para a galinha absorver esses nutrientes e, portanto, fornecer seja ovos, seja carne, ok? E como principais exemplos na avicultura e suinocultura, nós temos a bacitracina, né? Tem ação nos intestinos, e o cloreto de clortetraciclina e cloreto de oxitetraciclina, eu ensaiei bastante para falar direitinho. E utilizados na bovinocultura, ovinocultura, avicultura e suinocultura. O risco, né? Começando por aí, prejudica a fabricação de produtos lácteos, uma vez que você aplica algum medicamento no teto da vaca, né, que seria a porção, né, da vaca, de onde é retirado o leite. Caso tenha algum resíduo de antibiótico ali, porque não foi respeitado o período de carência ou porque foi alguma contaminação cruzada de um leite que era para ter sido descartado e foi para a produção, você não vai conseguir produzir iogurte, queijo, nada disso vai funcionar, porque você não pode ter uma substância ali que mata micro-organismos, uma vez que você quer criar micro-organismos ali, né, para a fabricação desse tipo de produto. É recomendado o emprego de antibiótico não utilizado em medicina humana, né? No caso de você usar como um aditivo, né? E por quê? Porque causa a resistência dos micro-organismos patogênicos, e isso é uma questão seríssima. O pessoal tem que se atentar muito à resistência das coisas, dos micro-organismos. Por quê? Eu tenho aqui um esquema para explicar como é que funciona, como é que chega a resistência, né, no ser humano. Então, a bactéria resistente, né, presente em um grupo de animais, é feita a seleção de linhagens dessas bactérias, né, que resistem após a utilização do antimicrobiano, porque ou você está usando como aditivo um antimicrobiano de uso também humano, né, ou você está usando uma dose tão baixa, tão pouquinho e tão indisciplinadamente que aquilo
acaba selecionando, pouco a pouco, linhagens bacterianas resistentes. Acaba ocasionando a contaminação da carcaça durante o processamento, permitindo a presença da bactéria resistente no alimento. Com o preparo inadequado do alimento, você pode, inclusive, se contaminar por essa bactéria, não é verdade? Aí o homem consome esse alimento, resultando na colonização ou infecção pela bactéria resistente. Você vai procurar por uma terapia antimicrobiana com um fármaco do mesmo grupo daquele utilizado na galinha, né? E o que acontece? A bactéria resistente sobrevive ao tratamento com antimicrobiano, né? E acaba prejudicando isso. Então, assim, é um grande apelo das comunidades internacionais que, para preservar os nossos antimicrobianos, nossa quantidade finita, por enquanto, né, de antimicrobianos, de antibióticos, que tenha seu uso responsável. Então, aqui tem o uso de antimicrobiano como aditivo, né, um panorama do Brasil. Então, em 2015, na verdade, desde a década de 70, isso vem sendo pensado, né? Se a gente começar a usar muito antibiótico, cara, quando chegar lá no final, as bactérias vão estar dançando, né? Não vão estar nem aí. Então, assim, em 2015, saiu um plano global, né, em parceria com a OMS, a FAO e a OIE, que é um organismo de sanidade animal. Em 2017, o Brasil tomou a frente, né, como ele é partidário dessas organizações, então ele tomou a frente e lançou o AgroPrevine, que é um Programa Nacional de Prevenção e Controle de Resistência a Antimicrobianos, que é a Instrução Normativa número 41. E agora, em 2020, fresquíssima, a Instrução Normativa número 1, né, que serve para proibir em todo o território nacional a importação, a fabricação, a comercialização e o uso desses antimicrobianos como aditivos, né, do tipo tirosina, lincomicina e a tiamulina, que são importantes para a medicina humana e que, portanto, com o uso, né, vão acabar diminuindo seu efeito, ok? É claro que não existe só a via de você consumir um alimento, existe também a via de resistência bacteriana ambiental, existe também a via de você estar lidando com os animais ali mesmo. Então, assim, é um assunto seríssimo e a gente corre sérios riscos de um dia não ter mais antimicrobianos que funcionem. Já não basta a nossa, né, displicência para uso de antimicrobianos e usar sem receita, esse tipo de coisa. Então, aqui eu coloquei uma figurinha da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, que pede que vocês pensem em 5 somentes antes de qualquer uso de antibiótico. Né? Então, somente use antimicrobianos quando prescritos por um veterinário. Então, eu pensei bastante antes de colocar qualquer nome de antibiótico aqui, porque para não ser irresponsável também, né? Muitos cuidados, né, com casa de ração, esse tipo de coisa, o pessoal que não é autorizado à venda e ao uso e que não vai saber informar o período necessário para o uso, né? Somente usar quando necessário, então antimicrobianos não curam todo tipo de infecção, então avaliar bem se é interessante usar aquele antimicrobiano de amplo espectro ou se você pode, né, dar uma pesquisada e ver qual que é o micro-organismo em si, usar um mais específico, né? Somente usar a dose prescrita e respeitar a duração do tratamento e o período de retirada. Então, às vezes, quando você acha que já está ótimo, não precisa mais. Isso não é verdade, porque acaba você está ótimo sintomaticamente, mas ainda tem lá os micro-organismos que você precisa combater, né? Somente adquirir antimicrobianos de fonte, distribuidores autorizados. Então, mais uma vez, muito cuidado com casa de ração e recomendação do amigo, empréstimo, esse tipo de coisa, né? Somente usar antimicrobiano associado a boas práticas de manejo, vacinação e higiene. Então, antimicrobiano não é a solução dos seus problemas. Muitas vezes é limpeza de curral, limpeza de chão,
limpeza de teto, coisas simples que a gente acaba, né, deixando para lá, porque tem o antimicrobiano, eu aplico, pronto, acabou, sabe? E esse tipo de coisa é muito importante, né, para a saúde única e saúde global, que a gente pense muito racionalmente sobre esse tipo de uso. Se vocês não saírem daqui traumatizados, eu não cumpri minha tarefa, ok? Falando de legislação, né? Já está acabando, eu juro, prometo. A proibição de uso de substâncias, a gente tem que pensar, provavelmente, claro, vem do mapa, porque é de onde vem a demanda, né? Que é diretamente da criação dos animais. Então, falando rapidamente quais são as proibições, né? Proíbe DDT, lindane, HCH, que são organoclorados. Proíbe o uso de cloranfenicol, nitrofuranos e na alimentação de animais. Proíbe a administração na alimentação e produção de aves de substâncias com efeitos tireoestáticos, androgênicos ou gestagênicos, bem como substâncias beta-agonistas com a finalidade de estimular o crescimento e eficiência alimentar. Então, saindo do veterinês, basicamente são produtos que promovem o aumento, né, o crescimento aí da matéria, né, muscular dos animais, para que eles tenham maior rendimento de carcaça, vamos dizer assim. Proíbe o uso da substância Lanquidox como aditivo promotor de crescimento em animais produtores de alimentos. Proíbe o uso de Carbadox, proíbe o uso de violeta genciana, né? Aqui, deixa eu ver o que mais. E aqui na portaria 171, que é de 2018, informa sobre a intenção de proibição do uso de antimicrobianos com a finalidade de aditivos melhoradores de desempenho de alimentos e abre prazo. Né? Então, assim, estamos tomando providências. E, como faz sentido, né, muito sentido, que você pesquise pela Anvisa a legislação necessária quando se trata de limite de resíduo, uma vez que já vai estar no seu produto final, já está na mão do consumidor, já está, né, no seu frigorífico, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui, né, o do Códex, eu coloquei, inclusive com os limites máximos de resíduos. Tem essa resolução da Anvisa, que aprova o regulamento sobre limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos, que o Cláudio disse, inclusive. A RDC 53, que aprova os limites máximos de resíduos de medicamento veterinário em alimentos de origem animal. E a 328 de 2019, que trata a avaliação do risco à saúde humana de medicamentos veterinários e dos métodos de análise para fins de avaliação de conformidade. Instrução normativa número 51 de 2019 também, que estabelece a lista de limites máximos de resíduos, ingestão diária aceitável e dose de referência aguda para insumos farmacêuticos ativos de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. Uma dica para quem quiser pesquisar alguma coisa em Anvisa, em MAP, essa dica assim é de ouro. Evitem pesquisar diretamente no site. Por quê? A ferramenta de pesquisa do Google é mais eficiente do que a ferramenta de pesquisa do site da Anvisa e do mapa. Então, assim, procurem a legislação que vocês têm interesse no Google, escrito assim, Anvisa. E, é claro, vá na fonte original, mas passe pelo Google, porque facilita muito você encontrar, porque eles têm uma ferramenta bibliográfica e de pesquisa muito melhor, e assim não fica tão confuso, né, lidar com um site, seja internacional, seja brasileiro, né? É uma dica de graça que eu dou aqui. Ih, gente, peraí que deu uma travada. Prevenção e controle. Ah, muito bonito, então tem um monte de problemas, né? Contaminante químico é problemático, vamos ter cuidado. O que eu faço? O que você faz? Gestão de fornecedor. O Cláudio falou 300 mil vezes, eu vou falar 301 mil vezes. Gestão de fornecedores é tudo que você pode fazer para se precaver dos contaminantes químicos, ok? Em caso de boi, de bovino, de criação animal, muito amor e carinho, com rastreabilidade, né?
se você tem o Sysbov, se você não tem. Mas, assim, conhecer o seu lote, né? Conhecer o que foi aplicado nele, conhecer se ele teve alguma enfermidade e foi preciso o uso de algum antibiótico terapêutico, se ele andou perto de algum lugar que teve queimada, de algum derramamento de produto químico, tem que ter esses cuidados, porque é muito importante mesmo. E, claro, né, boas práticas agropecuárias, já que a gente está falando de criação. Então, vamos ter boas práticas, vamos assim, pensar no melhor manejo, zootecnicamente falando, no melhor manejo nutricional, no melhor manejo sanitário mesmo, né? Então, não, ao invés de gastar com antibiótico só quando for necessário, né? Gastar um pouco mais com limpeza e cuidado, né, dos animais. Seja qual for a criação, se você tiver uma criação de peixe, uma criação de camarão, todo esse tipo de coisa. E, claro, né, último, respeito ao tempo de carência. Você não vai ganhar mais R$2 por isso, então respeito ao tempo de carência, porque você pode perder muito produto, ser reprovado, né, no seu entreposto, ser reprovado no seu fornecedor. Então, assim, respeita o tempo de carência e gestão de fornecedores. Porque uma vez que está dentro, o contaminante químico realmente não tem para onde correr. Você vai acabar perdendo o produto e tendo prejuízo. E, né, muito obrigada. Chegamos ao final. E eu vou deixar o jabá aqui, sim, senhor, que a gente tem treinamento dia 25 desse mês de contaminante químico e visão geral de toxicologia. Este treinamento, para quem ficou com água na boca, só experimentou, eu queria mais, não estou satisfeita, meu anjo, faz os treinamentos, tá? Faz o treinamento com a gente, é um dia que você mata isso aí fácil, tá? Temos aqui também o site, né, da BRG, o thinkbrg.com.br/treinamentos, não é uma ciência de foguetes, vamos entrar lá. Tem muitos outros treinamentos lá e sempre terão todo mês, ok? Estamos fazendo modelo online, modelo webinar, com menos pessoas, obviamente, para vocês poderem conversar, olhar nos olhos, né? Dar na nossa cara, fazer pergunta, que vocês sentirem vontade. E sigam, né, nosso LinkedIn, né? Através de BRG Brasil, vocês encontram lá, vocês podem clicar neste link. E para mais, né, saber mais sobre treinamentos, a gente publica alguns conteúdos também, né, algumas resenhas, assim. É isso, pessoal. Agradeço muito imensamente por vocês terem ficado aqui até 11h30. 11h30. Então, assim, muito obrigada. É isso, obrigada. Mais uma vez. Josi, por favor.